Existe uma grande mentira na internet que é essa vida equilibrada, né? O começo do empreendedorismo não existe equilíbrio algum. Você está no ambiente com empresários que são focados em escalar, evoluir e chegar no próximo nível de resultado, isso não tem preço, pô. Às vezes o cara acha que ficar preso na bolha dele, na empresa dele, no escritório dele todo santo dia, sem se conectar com outros empresários e abrir a mente para novas oportunidades, ele tá resolvido. Mas não, ele tá deixando muitas oportunidades na mesa. Tem alguns lugares de Salvador que são engraçados, assim, né? A gente tem ali o condomínio de Busca Vida, por exemplo. Você tem um muro de um lado, o metro quadrado é 20 mil reais, do outro é quase nada. Por quê? Porque ali dentro existe uma seleção de pessoas e ambiente. Então o preço disso aumenta 20, 30, 40 vezes mais. Nós, como empresários, temos que educar o nosso time o tempo inteiro. E não é só a parte técnica, é a parte de mentalidade. Porque às vezes o teu time não teve referência de mentalidade. E a culpa não é deles, muitas das vezes, é culpa do ambiente que eles foram criados. Seja bem-vindo a mais um episódio do P3Cast. Aqui a gente vai falar sobre marketing comercial, processo de vendas e também sobre escala dentro do mercado digital. Para você que é empresário, para você também que tem uma agência de marketing, seja bem-vindo porque hoje o tema ele será de altíssimo nível. Então o que eu recomendo? Papel e caneta na mão, anota os principais insights, as principais estratégias que vocês vão ter acesso hoje. E hoje vocês vão aprender muito sobre inteligência de negócio, inteligência emocional e como aplicar isso dentro da tua vida empresarial, porque as pessoas não sabem diferenciar, Lucas, o que é uma pessoa física de uma pessoa jurídica. Aí quando mistura dá conflito, e aí depois você se sobrecarrega, e aí depois vem o que a galera começou a conhecer dos últimos anos pra cá como burnout, enfim, tudo mistura, e no final das contas você não tem clareza de pra onde que você tá indo. Quando você não tem clareza de para onde você está indo, qualquer lugar vai servir. Então, daqui você vai sair com um direcionamento prático de como ter mais inteligência emocional dentro dos negócios, como tomar decisões com mais sabedoria, como criar uma rotina empresarial para, ter uma empresa de alta performance e também como adaptar essa rotina, esse modelo de negócio dentro do digital. Porque não tem como a gente falar sobre nada hoje em dia relacionado a empreendedorismo sem trazer o digital. O digital dominou tudo. Total. E se a galera que tá ouvindo a gente agora ou assistindo a gente tá fora do mercado digital, tá fora do jogo. Sendo bem sincero. Não tem mais aquela de ou você entra para poder crescer. Não, agora é ou você entra e se adapta ou você tá morto, tá fora do jogo. Então, nada mais justo do que trazer aqui um grande especialista, um amigo meu aqui de Salvador, diretamente da Vaesc, Lucas Vaesc, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Uma honra estar aqui no P3Cast com essa equipe top. Estamos preparados. Tô aqui para servir, irmão. O que você quiser saber, eu acompanho você já tem alguns anos aí. Você é muito novo para o que você faz hoje e cada ano tá melhor, tá igual a vinho. Então vamos aqui, vamos Mas servir. a ideia é essa, né? Subir a régua sempre. Se não for para melhorar 1% todo dia... A gente tem essa obrigação no mercado de Salvador, né? Não, principalmente, né? E que árdua obrigação. Mas seguinte, antes da gente começar, se apresenta um pouco pra galera o que é a Vaesc hoje, o Instituto Vaesc, a gente tá falando com empresários, então o teu momento hoje de negócio casa muito com o que a gente vai trazer tanto de conteúdo quanto de transformação para quem tá assistindo a gente agora. Eu tenho uma dupla personalidade, né? Tenho o lado empresário e tem um lado que por muitos anos foi mentor e agora tá indo mais para advisor. Mas são 9 anos já treinando líderes, ali 90% do público da Vaesc é de empresários hoje. Seja o MEI, seja o simples, seja o lucro presumido, o real, diferentes escalas de negócio. E ao longo desses anos a gente foi construindo ali um ecossistema, capacitando em todos os pilares que o empreendedorismo precisa e que também o CPF precisa para que ele consiga performar, prosperar. E daí nasceram assim, mais de 30 produtos dentro dessa jornada e o ecossistema hoje conta com mais de 2.000 CNPJs nos últimos 2 anos só, que a gente começou a implementar o CRM ali. Na verdade tem 3 e o CRM hoje conta com mais de 4.000 CNPJs catalogados. Então com certeza já passou mais do que isso no ecossistema. E quando eu criei o ecossistema, uma das filosofias do ecossistema Vaesc realmente é que o contágio existe. Então a gente acredita muito nas bolhas intencionais ali, de você realmente se juntar com quem quer crescer, de você estar num fluxo automático. Eu digo que um caiaque, até quando ele está no rio, a favor da maré, sem remar, ele se desloca, né? E quando você quer se deslocar, você pode fazer o maior esforço, mas se você estiver contra a maré, pode ser que você não saia do lugar ou vá para o lado contrário. Então, a gente acredita muito nesse fluxo do contágio, por isso eu criei um modelo de negócio de ecossistema mesmo. E fora o poder do ambiente, né? Porque você está no ambiente com empresários que são focados em escalar, evoluir e chegar no próximo nível de resultado, isso não tem preço, pô.
Às vezes o cara acha que ficar preso na bolha dele, na empresa dele, no escritório dele todo santo dia, sem se conectar com outros empresários e abrir a mente para novas oportunidades, ele tá resolvido. Mas não, ele tá deixando Isso. muitas oportunidades na O mesa. Contágio Business Club surgiu dessa dor. A gente está na 38ª edição agora, dia 14. É o encontro de empresários mais frequente de Salvador, né? E a gente percebeu que, principalmente os médios e grandes, eles ficam enfurnados nos seus negócios, achando que só eles têm esse problema e que o mundo deles é aquilo ali. Então, quem trabalha com alumínio só fala de alumínio, quem trabalha com caixa de som só fala de caixa de som. E não sai para furar essas bolhas. Então, o CBC, por exemplo, é um lugar que a gente veio atender essa dor. Do cara sair da caixinha dele ali e realmente conhecer e principalmente, né, pescar de outros mercados aprendizados, padrões. Agora é interessante que todos que passaram ali, a gente chama de palco do milhão, né? Fatura ali mais de 1 milhão, 2, 3, 5 mês. Eles têm os mesmos padrões de história, né? Então, um dos vieses que a gente acredita é estudar esses padrões e evidenciar esses padrões, para que o pequeno, muitas vezes que está começando, ele é tão estranho no ninho dele que ele se sente até deslocado ali. E aí quando ele vê um grande com aquele padrão que ele tá tendo no ninho estranho dele, ele fala, cara, eu tô no caminho certo. Inclusive, essa é uma pauta muito boa, né? Não sei se você já leu aquele livro do Jim Collins, Empresas Sim, Feitas para feitas Vencer. para vencer. Pronto, ele basicamente mapeou ali as maiores empresas dos Estados Unidos e ele foi buscar um padrão É de 5 líderes. fases da liderança. Exatamente, para entender qual que é o padrão das maiores empresas ali do mundo e por que elas têm tanto resultado. E elas foram diretamente nos gestores, nos líderes, para entender qual que é esse padrão. No teu contexto hoje, no teu ecossistema, desses empresários maiores ali que faturam dezenas de milhões por ano, puxa aí os 3 principais padrões para quem tá ouvindo agora entender, pô, se eu já sigo esse padrão, eu não sigo, eu preciso começar a deixar no meu radar porque é um padrão de empresários que tem muito resultado. Eu acho que o padrão número 1, assim, é quase que unanimidade, é a obsessão. Obsessão. E a obsessão é muito chocante, né? Porque o colaborador, às vezes, uma pessoa que não é obcecada, ela acha extremamente estranho, por vezes arrogante, por vezes maluquice, uma pessoa obcecada. Então, lá no palco da Vaz, por exemplo, tem algumas histórias que não saem da minha cabeça, como o Joãozinho da Rede Mix, quando começou o supermercado, era um só, pequeno. Ele virou pra namorada e fez assim: eu quero casar com você, mas você só vai me ver do domingo de meio-dia em diante pelos próximos infinitos anos. Né? Quando a gente vê, por exemplo, Rubinho da Hipercolchões, que ele dormia 3 horas por noite durante meses e nem falava com a esposa direito no começo. Então, assim, você vê que são padrões de obsessão que na prática é bonito falar aqui, mas na prática é muito chocante para um modelo social. Então, Gabriel Almeida, por exemplo, foi o último palestrante lá, ele se trancava no quarto e virava as noites estudando para passar em medicina. E até hoje ele tem essa obsessão, estuda até 3 da manhã com todo o resultado que ele tem. Então, você vê que a obsessão é um padrão Seria até um case absurdo. puxando a questão da obsessão. Tava assistindo um podcast com o Guilherme Benchimol, da XP. Ele era CEO, agora virou advisor da XP, tem um outro CEO lá. E ele estava justamente contando que os primeiros 16 anos da empresa dele, ele não dava atenção para a família, ele dormia tarde, acordava cedo e ele não treinava nenhum tipo de atividade física. Por isso que hoje, sabe, de poucos anos atrás para cá, ele coloca mais tempo na agenda dele para focar em atividade de exercício físico. Total. Mas bota aí os 15 anos antes deles abrirem a bolsa lá da Nasdaq aqui nos Estados Unidos, o cara era extremamente obcecado em fazer a empresa crescer. Existe uma grande mentira na internet que é essa vida equilibrada, né? O começo do empreendedorismo não existe equilíbrio algum. Eu nunca vi em um cara que hoje fatura milhões ano equilíbrio no início da Não, jornada. inclusive ele falou que, óbvio que não é bonito, mas ele tinha terminado com ele tinha rompido ali o casamento com a esposa por questões pessoais e depois de 6 meses eles voltaram. O próprio Elon Musk, até recente, relatava que dormia no escritório, perdeu os casamentos, família, a filha é super magoada com ele. Na verdade, essa história bonita da internet hoje, que é Deus, família, nananã, tudo equilibradinho, é uma grande baboseira, é um bullshit. Porque o início mesmo do empreendedorismo, o cara que quer romper mesmo, ele precisa ser obcecado, ele precisa sangrar várias áreas da vida dele para chegar. Esse é um padrão, aí o segundo padrão repetitivo, que é realmente a renúncia. O cara renuncia o resto da vida ali, às vezes por 5 anos, às vezes por 8 anos, 10 anos, para romper. Quando eu falo romper, é chegar num patamar realmente que a empresa ela se solidificou, que ela depende menos dele operacionalmente ali e ele consegue aí redistribuir essa energia. Mas se não concentrar essa energia no começo, ele realmente não rompe. E o terceiro padrão que você percebeu? Tem um terceiro padrão muito forte, que é realmente a seleção de ambiente e pessoas. Seleção de ambiente e pessoas é absurdo. É muito difícil para o empresário grande, inclusive, essa parte, porque a pessoa que ela é medíocre ali, ela acha que esse cara é arrogante.
porque ele se isola, porque ele não atende o telefone, porque ele não gosta de ir para qualquer ambiente. Parece que é uma arrogância, parece que é uma prepotência, mas não é, é uma escolha inteligente. Só pra você ter ideia, eu sempre dou exemplo lá nas palestras, tem alguns lugares de Salvador que são engraçados, assim, né? A gente tem ali o condomínio de Busca-Vida, por exemplo, que você Sim. tem um muro de um lado, o metro quadrado é 20 mil reais, do outro é quase nada. Por quê? Porque ali dentro existe uma seleção de pessoas e ambiente. Então o preço disso aumenta 20, 30, 40 vezes mais. Então, no fundo, você selecionar esses ambientes que você frequenta é um padrão muito recorrente. E dentro dessa seleção existe muito isolamento também. Então as pessoas não entendem porque os caras que prosperam muito se isolam muito também. Porque realmente o contágio com 98% da população é muito ruim. Eu falo isso até de supermercado. Parece preconceituoso o que eu vou falar, mas se tem supermercado, você entra, você sai com raiva. Você sai emocionalmente Sim. desestabilizado. Então, Por essa conta do seleção, ambiente. por conta do ambiente, é muito difícil isso. Uma vez eu tinha um sócio que eu falei assim, bora no. Eu não vou citar nome porque eu não quero falar mal do supermercadista, mas bora nesse mercado aqui popular. Ah. E aí, quando entrava, a moça passou o carrinho assim, aquela cara feia, todo mundo brigando, aquele clima hostil, calor. Aí você fala assim, cara, olha o meu estado emocional como mudou. Olha como eu tô com raiva agora. Olha como eu tô emputecido. E olha quando você não tem inteligência emocional, como que isso afeta o seu Influencia. dia inteiro. O que é muito difícil para entender o padrão da população. Se você olhar a população de classe C e D, você entende as feições. As pessoas têm raiva. Então elas pegam o ônibus, elas já descem com raiva. Elas andam no calor de Salvador, elas já andam com raiva. E aí você vai entendendo os padrões emocionais ali de classes sociais, que é totalmente diferente, né? Então, esse terceiro padrão do rico é muito louco, porque eles pagam caro para manter um bom estado emocional Você tá social. movimentando muito o mercado hoje que, pô, eu tenho um pouco de preguiça de movimentar porque dá trabalho pra Dá cacete. muito. Mas é um mercado de aumentar o nível de consciência e maturidade do empresário de Salvador. Aham. Pô, eu já tive a primeira agência que eu tive lá em 2020 para 21, aí a gente focava muito em empresário de Salvador, para atender a parte de geração de demanda de marketing, tráfego, social media, enfim, e por aí vai. E depois o que a gente foi entendendo? A gente terminou a sociedade, eu comecei uma nova, que é a P3 em 2023, e eu comecei a escalar muito a nível Brasil, e eu comecei a viajar muito mais para estar em ambientes com empresários que têm um resultado muito maior que o meu. E aprender com pessoas com resultado muito maior que o meu. E aí eu fui entendendo, caramba, o empresário de outras regiões tem um nível de maturidade, de fechamento de negócio, de agilidade, de tomada de decisão é muito maior Uhum. do que o que eu tô acostumado na minha região, que é Salvador, por exemplo. Uhum. E aí eu fui entendendo o nível de a discrepância que tem entre o empresário de Salvador, puxar até um pouco Nordeste, mas nem todo Nordeste, porque tem muita cidade Nordeste que já é bem evoluída e é muito agitada, como Recife, por exemplo, que os negócios Sim. acontecem bastante. Ou pra Fortaleza. Mas eu fui entendendo, pô, a gente fecha muito cliente hoje pelo Brasil inteiro. A gente fecha muito cliente fora também no exterior, Estados Unidos, Europa e tudo mais. Uhum. E eu fui entendendo, pô, o empresário de Salvador, ele quer pagar barato, ele quer ter acesso a tudo e ele ainda acha que eu trabalho para ele, não que eu trabalho com ele. E ele suga muita energia da equipe. Por quê? Porque o nível de escassez dele ele é muito alta. Ele acha que aquele valor é um valor que, pô, vai afetar completamente o caixa da empresa dele comparado ao potencial de retorno que tem no negócio. E o pior de tudo, né? Não tem paciência de maturar resultado, não tem aquela visão de longo prazo que o empresário precisa. Ele tem uma visão mais imediatista. Total. Não tô falando que outros empresários do Brasil não tenham, mas em proporção aqui é muito maior. E aí, pô, porque dois pontos na verdade. Como é que você começou esse braço de focar em educação, treinamentos e mentorias, tudo mais, e por que você decidiu adaptar a teu modelo de negócio para ele ser mais regional do que nacional? Vamos lá. Quando eu comecei, eu acho que foi muito orgânico, né? Quando eu comecei a educar, eu fui solucionando as dores das pessoas que estavam ao meu redor. Então o regionalismo veio porque eram dores específicas daqui mesmo, Sim. que são dores completamente diferentes. Antes de eu ter uma empresa focada ali com o meu nome, no meu CNPJ, eu já era treinador. Então fui diretor comercial em duas empresas, uma delas eu rodei o Brasil todo. Eu dei treinamento em 12 estados diferentes, rodava, ficava 15 dias em Brasília, não sei quantos em São Paulo. Então essa diferença regional é absurda. Quem falar assim, ah não, eu vou defender o Nordeste, eu vou defender a Bahia, é papo furado. É muito discrepante o nível de consciência, de educação, de empreendedorismo e de riqueza. E quando eu falo riqueza, respondendo a segunda já, existem fatores macroeconômicos, existem fatores culturais e são coisas diferentes. Então, quando o empresário de Salvador achar caro pagar, é porque o giro econômico é mais escasso mesmo. Então, dificilmente o cara com um estúdio de podcast desse fatura o que fatura aqui em São Paulo. Ele vai faturar muito mais. Então, tem um fator econômico em primeiro lugar. E depois tem o cultural, que aí envolve nível de consciência, mentalidade, escassez mental. É muito sério esse segundo. Por quê?
Porque hoje um empresário, às vezes de grande porte, de 100 colaboradores, 150 colaboradores, não entende nem nomenclatura. Não sabe o que é closer, não sabe o que é SDR, não entende nada, não sabe o que é um meta, Não sabe o que é um KPI. não sabe o que é um KPI, não tem BI na empresa, não tem sistema controle, não olha nada. E tá com um negócio gigante para o local. Então, ele é deseducado. E aí, nessa ignorância, ele toma olé muitas vezes de muita gente que é incompetente. E aí vem o terceiro fator mercadológico, que é o baixo nível de competência e excelência. Isso é um fato. Então, a maioria dos empresários, você tem uma agência, você sabe. Sim. Vão relatar para você, já tive um gestor de tráfego que me roubou. Eu já tive uma social media que disse que ia fazer não sei o que e não soube nem postar no Instagram. Eu já tive um designer que fazia no Canva e ficava horrível. E todos esses profissionais de baixa qualificação, eles parecem, por falta de referência, que são excelentes. E falta referência para o empresário e para o profissional. Então já cansei de contratar gente que falou assim, não, eu sou pleno. Aí quando você chega assim e mostra o trabalho de um pleno, não, eu sou júnior. Sim. Só de você dar referência. Então, o mercado baiano, ele realmente precisa acelerar muito, ele está estagnado economicamente. E aí tem um processo missionário mesmo na VASC disso, de repetidas vezes está dando essas referências, tracionando, mas a escolha do regionalismo foi muito orgânica. Agora, que a gente vai ser nacional, vai. Só que a gente tem uma missão aqui também nessa terra, né? A gente tem, por exemplo, agora um evento em outubro para 1.000 empresários, tem apoio da prefeitura, tem assim, consegue hoje se comunicar um pouco mais com o município, mas aí tem uma coisa que incomoda muito quando eu falo que a nossa cidade não foi projetada para isso. A nossa cidade foi projetada para entretenimento e turismo. Sim. Então, quando a gente fala de uma mudança cultural para empreendedorismo, vou trazer dados aqui, tá? O Carnaval, por exemplo, fatura mais de 8 bilhões. O turismo de negócios do ano todo de Salvador fatura 14 milhões. Se você botar em números aqui, a gente está falando aí de pelo menos uns 4 dígitos de diferença. De uma festa para toda a movimentação de turismo de negócio do ano. Então, a cidade ela não é projetada para tal. Então, é como se a gente estivesse ali garimpando numa terra que só 2 pessoas acharam pedritas de ouro assim. Sim. Então, é muito difícil culturalmente romper isso. Agora, também o que me incomoda é o próprio empresário que reclama disso, é o empresário que vai para carnaval, que passa 3 meses parado, Bizarro. porque vai viajar, porque tem festa, porque tem não sei o quê, porque, enfim, tá comemorando porque vem Copa e eleição. Aí eu fico louco da cabeça. Não, pô, a galera tava comentando agora, dia 20, acho que é 21, é Tiradentes, 21 ou 22. Eu acho que vai cair numa terça. Vai enfocar segunda-feira. Tem muito lugar aqui em Salvador, muita empresa que vai emendar pra virar um feriado, pô. Eu postei um vídeo ontem criticando o Maurício Trindade, que é um vereador que está tentando tramitar uma lei para que o shopping só funcione até 21 horas e tirar os domingos. Sim. Olha que loucura. Não, que nada. Por conta do transporte público, ou seja, vai quebrar o empresário porque o transporte está ruim. Então, olha como até o setor político não pensa de forma macroeconômica. E aí vem essa questão dos feriados, porque na Bahia se comemora feriados. Eu achava a maior insanidade do planeta você comemorar feriados. E aí eu tenho um problema sério até com a minha equipe cultural, porque eu não olho o calendário de feriados. Eu, Lucas. Só que você tem uma empresa, você tem equipe, você tem que olhar isso. Mas culturalmente eu não fui configurado para isso, né? E aí, quando você contrasta isso, por exemplo, com São Paulo, aí você vê que a gente perde 3 meses no ano, às vezes. Sim. É como se a gente tivesse 3 meses Atrasado. produtivos atrasados. Todos os anos. Então Sim. soma isso em 10 anos economicamente. Atrasadíssimo. É muito sério isso. É muito sério. É bizarro. Tanto é que, pô, todo ano eu fico puto da vida porque a galera vai me falar de feriado de consciência negra. Falo, não, o que tem a ver? E as empresas param, pô, e dá folga pro colaborador, pra equipe, e eu fico sem entender qual que é a lógica de ninguém trabalhar nesse dia. É luto? Vai comemorar alguma coisa? Eu nem vou entrar nessa pauta, viu, Vini? Que ela é perigosa. Pois é, mas enfim. Mas de verdade, o empresário baiano, até para mudar a cultura dos seus negócios, ele tem que mudar a cultura dele. Cultura interna dele. Sim. Do que é ser produtivo. Esse negócio de dia útil. Dia útil, pra mim, é a pior linguagem. O empresário que fala dia útil, ele tem problemas, cara. Porque ele tá dizendo que o outro dia é o quê? Inútil? Não serve. Não serve? Você não faz nada. Seu corpo, meu corpo sabe que hoje é domingo. Não sabe. Então, assim, são questões culturais a serem revistas, né? E puxando essa pauta de maturidade do empresário, o que você vê hoje, por exemplo, e o que eu mais hoje trabalho com o empresário o tempo inteiro, seja ele do digital, dono de agência, ou seja ele do negócio físico, que é hoje com a P3. Mas o que você vê hoje, por exemplo, de como é que o ego atrapalha a tomada de decisão e o crescimento de muitos empresários? Porque, pô, eu conheço muito empresário,
arrogante, com o ego lá em cima, Uhum. e eu vejo que uma decisão errada que ele toma, ele quebra o negócio dele inteiro. Eu tenho agora enviesado toda a minha editorial e palestra para liderança. Então, eu estou com uma tese que já tem ali umas 200 páginas só sobre líderes. E dentro dessa tese tem essa parte da maturidade e da imaturidade. E essas manifestações do orgulho são parte da imaturidade do líder. Então, todas as manifestações que você está falando ali, a prepotência, a vaidade, a arrogância, são todas manifestações da alma dele ali, que grita e que mostram uma imaturidade absurda. Porém, a gente também precisa entender que essas imaturidades vêm de feridas emocionais. E às vezes de uma infância. Eu fiz até uma análise do Daniel Vorcaro para mostrar de onde é que vem a vaidade dele e a vontade de ser visto. E aí na infância de Daniel Vorcaro, olha que interessante. Ele era filho de um cara que tinha uma construtora, já era rico. Porém, ele estudou numa escola em que ele era o mais pobre da escola. Então, mesmo sendo rico, dentro da realidade dele, ele era o pobre que queria ser visto, que queria fazer parte da galera. Quando ele foi comprar um banco na Faria Lima, ele comprou o banco mais fuleiro que tinha, que era o Master. Sim. Ele continuou sendo aquele patinho feio que queria ser visto, que queria gritar. Então ele foi para ostentação máxima por uma ferida emocional. E aí, pega no caso de Vorkara, a gente entende que a maioria dos empresários que tem essas manifestações é porque não tiveram uma base consolidada de vida, de família, de alma. E É a aí pessoa física indo direto para a PJ. pessoa física manifestando no PJ. E aí é que é o grande problema, porque a imaturidade da liderança vai comprometer todo o negócio. A alavancagem do negócio, né? O desenvolver da equipe do negócio, a forma que ele tem referências de mercado no negócio. Um exemplo clássico disso, pensa aquele cara que nasceu na favela, que a família dele tinha uma renda média ali de 3 mil reais. Quando esse cara ganha 15 mil reais, na cabeça dele, ele tá rico, irmão. Na cabeça dele, ele já pode comprar um carro, ele já pode botar um ouro no braço, e aí você vê essas manifestações do emergente que são vaidosas por uma ferida da infância e pela Vaidosas referência que ele tinha, né? e focadas em aprovação social. Em aprovação social. Mas por quê? Porque ele se sentiu rejeitado socialmente. Então, o fato dele ter sido rejeitado socialmente faz dele um cara extremamente imaturo. E como isso implica no negócio, Lucas? Total. Porque se com 15 mil reais ele diminui o investimento no negócio, ou para de investir no negócio para comprar ouro, para comprar um carro, para ostentar, qual a chance desse negócio ir alavancando, multiplicando e consolidando? Nenhuma. Então, você vê o quanto a imaturidade e a vaidade destrói o negócio antes mesmo de começar. Porque o negócio que fatura 15 mil não é um negócio ainda. Uhum. E aí o cara já acha que tem um grande negócio. Outro dia eu tava com um cara que foi lá e ele fez assim, não, porque meu negócio já tem muitos anos, está consolidado, você fatura quanto? Ele, 50 mil. Aí eu fiz assim, cara, deixa eu só te falar. Eu sei que é uma questão de referência, mas você categoricamente ainda é o microempreendedor. Então é muito sério isso, porque na cabeça do cara de onde ele veio, A referência dele, 50 mil, pô, é como se fosse 1 milhão. ele venceu já, pô. Ele venceu, então ele vive numa ilusão ali. Por isso que eu falei da falta de referência. E a referência você pega muito em ambiente. A referência você pega em ambiente, pega com outras pessoas, pega saindo, nascendo emocionalmente da sua família, né? Porque às Sim. vezes você vê uma família de baixo e aquela é sua referência de teto, de riqueza, de tudo. E aí é uma loucura, porque quando você acha que aqui é o teto, a tendência é você cair, né? E eu sempre falo assim que dentro do cérebro da pessoa tem um teto e tem um fundo. Tem uma linha de ganho aqui que o cara se desespera, vira um leão e passa a vender a qualquer coisa. E aí ele dá uma alavancadinha. E tem um teto em que ele acha que ele tá ganhando pra caramba, que ele tá bem, ele dá uma relaxadinha E cai. e cai de novo. Então ele fica sempre igual um gráfico assim de bolsa de valores. Sim. Picos e vales o tempo inteiro. Picos e vales dentro de uma mesma região de intervalo financeiro. Isso é uma programação E aí você cerebral. vê o cara tá empreendendo há 10, 15 anos com o mesmo faturamento. Com o mesmo intervalo. Nossa, eu acho isso bizarro, isso me incomoda tanto. É. Puxando até pra questão das agências de marketing em si. Chegou pro cara e pergunta, você tem quantos anos de mercado digital? Pô, tenho 6 anos, 7 anos. Fatura quanto hoje? 10 mil por mês. Uhum. Aí você vai, pô, aí por que você não teve um resultado maior, mais expressivo? Uhum. 100% culpa dele, pô, autorresponsabilidade. É. Mas muita gente vai terceirizar essa responsabilidade. Ah, que o mercado é ruim, ah, que o cliente não paga, ah, que... Enfim, ele sempre vai terceirizar para a culpa sempre vai ser de alguém, nunca vai ser dele. Mas me incomoda muito, principalmente empresário que tá muito tempo, tem muito tempo de mercado, muita bagagem, e o cara continua com um faturamento abaixo do potencial que ele poderia ter de expansão de mercado em si. Total. E aí vai, eu acredito muito nessa tese da pessoa física, porque às vezes o maior gargalo do empresário é ele mesmo. É isso. E isso é bizarro. Puxando esse lado do empresário ser o maior gargalo também, e a gente falando sobre inteligência emocional, eu sempre vejo que tem duas frentes de empresários. Tem um cara que ele é muito emocional, mete louco, que faz a parada acontecer, e tem um cara que é muito racional, que
o cara é muito cético, ele duvida muito, tudo dele tem que ser número Vai com o freio de mão planilhado, puxado, vai né? com o freio de mão puxado, com muita cautela. Ele pensa 10 vezes antes de colocar o pezinho na água gelada para ver se vai ou não vai. Sim. Hoje, o que que você vê, tipo assim, prós e contras de cada perfil de empresário e qual que é, como um autodiagnóstico, qual que é o perfil que você vê que você tem hoje como empresário? O meu é kamikaze, né? O meu é modo crazy. É, graças a Deus eu arranjei uma mulher que é o freio de mão. E Sim. aí tem um macete nisso, né? Que é a complementariedade. Às vezes é o sócio, às vezes é a esposa. É sempre bom ter um equilíbrio quando a pessoa tem um dos dois polos. Mas não existe melhor ou pior. Existe realmente a consciência de que perfil é o seu e o que é que você faz. Sim. Então, o cara que é mais conservador, ele precisa reconhecer que é conservador e se enfrentar ali, enfrentar alguns medos para ir rompendo isso. A vantagem dele é que ele calcula melhor, ele é mais categórico e tal. E estatisticamente, entre todos os empresários que eu já mentorei, todos que já foram no CBC, que eu já entrevistei, etc., assim, 80, 90% é o arrojado. O cara que é mais O cara que é emocional, mais ele acredita, agressivo, ele ele tem uma acredita crença tanto. absoluta no negócio dele. Às vezes é o cara que tá vendendo esse copinho acrílico. Ele acredita que esse copinho acrílico é o único do mundo e que esse é o melhor negócio do planeta. E aquela crença dele faz ele comprar um estoque infinito disso aqui para vender. E ele vende porque ele tem crença. Então, é aquele cara geralmente mais arrojado. Se você começar com um supermercadista, o cara é viciado em supermercado. Então, Sim, apaixonado. apaixonado naquele processo. E aí, geralmente, eles encontram um contraponto, né? Ou acham um sócio que é a gestão financeira, que é mais conservador, ou acha alguém, né, uma esposa que fica ali freando e vai equilibrando o jogo. E eu sempre falo assim, aquele sócio que você tá brigando demais, geralmente é o que complementa e você não tem sabedoria para lidar. Sim. Mas se você achar sabedoria, você se encaixa com Você legal, né? também tem um bloqueio de ser confrontado. É, exatamente. E esse é o mais perigoso. Eu vejo muita Aí treta de vaidade sócio. de novo, né? Pior quando é sócio e cônjuge. É. Nossa, Nossa, é o meu caso. quando eu fecho o cliente ali que é o sócio e o cônjuge na cal, eu falo, meu Deus do céu, não sei se é briga de casa ou de sócio. E o pau quebra, né? E eu tento muito dividir isso. Às vezes estou numa reunião com o Lai, aí entra a mulher assim no meio da reunião, que é ela, do lado da mulher, e eu falo assim, ei, calma, volta pro negócio e tal. É bem desafiador. A galera perde a linha entre PF e PJ o tempo inteiro. É difícil. Na verdade, cara, se a gente for na real, o PFPJ é a mesma É a coisa, mesma né? coisa. Principalmente quando você é pequeno. Ah, eu tenho 2 colaboradores, é você, cara, o negócio. Ah, eu tenho 5 colaboradores, o negócio é você. É 100% seu espelho. Se você já Exatamente. tivesse uma empresa enorme, que tem a presidência, tem um conselho, tem um compliance, aí Tem um não. time maior pra fazer gestão. Mas se é pequeno, se você tiver mal, o negócio vai cair. Se você tiver crença sobre venda, o negócio vai vender. Se você tiver mal emocionalmente, aquele mês vai ser horrível. Agora, o que que eu percebo? O cara que é muito racional, principalmente empresário, ele não tem perfil de vendedor. Porque ele Uhum. trabalha o lado racional o tempo inteiro. É, E você sabe que venda é emocional. Quanto mais você Total. trabalhar a emoção da pessoa que tá na sua frente, mais fácil você convencer ela. Principalmente quando você já tá convencido que, pô, teu Uhum. produto é o melhor do mundo. Se você Uhum. tá convencido e você consegue passar essa confiança e segurança pro teu cliente, Uhum. a venda é certa. Mas quando você é muito racional, você Uhum. vai trabalhar a venda na mesma linha, de forma muito racional, muito técnica. Esse eu pego um pedacinho, né, dos clientes. Você pega um pedacinho, mas eu vendo, mas pô, o potencial que você teria de vender muito mais é totalmente diferente. Concordo. Por isso que Total. geralmente, eu percebo que geralmente o cara que é muito racional, ele pelo menos tem alguém complementar que é mais emocional. Total. E aí geralmente o cara que é mais racional, ele vai pra operação, Uhum. e o cara que é mais emocional, ele vai pra parte comercial, a parte de Uhum. vendas. É. Porque ele é como se fosse um carro sem freio, pô, acelera, 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 acelera. Acelera. E o cara Chora num dia, ri no outro. chora no dia, ri no outro, e na operação tem alguém ali cuidando mais racional, olhando o número, olhando o financeiro, olhando, pô, dá pra fazer, não dá pra fazer, enfim, e por aí vai. Tanto é que eu não sei como é hoje você com tua Uhum. esposa na parte de negócio, Uhum. mas, pô, hoje ela cuida da parte comercial e CS, né? Ela cuida do sucesso do cliente e a parte comercial ali mais relacional, aquela venda mais consultiva. Da e tal. porta pra dentro. Da porta pra dentro. E aí você tá mais na frente dessa parte comercial de adquirir sempre novos clientes. Hoje eu tô trocando gerente, eu não cuido quase nada do comercial. Comercial, eu falo de você, a sua função é trazer clientes novos para a empresa, não na parte de estrutura. Não, na verdade, assim, Ah. é porque lá tem 3 fatias de produtos, né? Tem o low cost vai até o in-company, que é um processo que aí eu entro na jogada. Então, o meu comercial entra só no in-company, o comercial lá entra na fatia do meio ali, é uma venda mais consultiva, e nossos SDR closers, eles cuidam dali do low ticket. Mas a minha função, inclusive como expert, como cara do Instagram, é tracionar e trazer audiência de múltiplas formas. Seja através das portas de evento, seja de conteúdo, seja, enfim, como estrategista ali Vai direcionando. que vai direcionando desde o tráfego e tal, pensando na linha estratégica.
Mas, como a gente cresceu muito rápido, eu lembro que há 5 anos atrás era eu que vendia tudo. 5, 6 anos só. Então, a pessoa entrava, eu ligava para vender o ingresso do evento que eu ia palestrar. É, Há doideira. 6 anos atrás. Era assim mesmo. Eu ligava e falava assim, cara, se ligue, vai ter um encontro de empresário aqui. O nome era Na Jornada. A gente vai jantar, só empresário top, você tem que estar aqui. Quanto é, Lucas? Eu, R$ 197 só. E a pessoa, poxa, é mesmo e tal. Falei, venha, velho, vai ser top. E a pessoa chegava, era eu palestrante. Doideira. Então, o começo de tudo é assim. E muita gente, eu acho que uma das maestrias do empreendedor, ele saber que fase ele tá. Porque quando ele é pequeno e quer pular essa fase, e fala assim, não posso aparecer, eu não posso Ele vender. quebra. Ele quebra, cara. quebra. Ele quebra. Então tem uma fase para cada coisa. Eu fui o cara que limpei o chão, eu fui o cara que segurou a luz, eu fui o cara que teve agência que eu fui pro Adobe editar, sabe? Eu fui o cara que, enfim, eu tive 4 empresas. Nas 4 eu comecei do chão. Então, eu tive empresa de sucata, pô, que eu pagava o carreta e carregava o ferro para. Então, assim, as pessoas, elas querem, vem na rede social vem um cara que já cresceu mais e querem pular esse step. Não tem como. Tem gente fazendo o fake SDR, né? Que pega o número do WhatsApp Business, bota o nome lá, Sueli, e é ele mesmo. Ah, ele é o dono, né? Ele é o dono. Isso é bizarro, pô. É, pô. Então por quê? Porque já tem uma vaidade ali que não pode ser ele. Vaidade de ego, pô. Então, assim, você vê que geralmente essas pessoas nem saem da primeira fase. Inclusive no meu é o contrário, porque no meu é com minha foto, com meu nome e quem toca é o time. É o contrário. Mas tem gente que faz o fake SDR. Não, e é bizarro que a gente vai fazer as reuniões, o WhatsApp comercial tá com minha foto. Aí eu vou, por exemplo, é um lead muito grande, eu vou entrar em call com lead. Aí o lead me chama pelo nome do SDR, pô, porque geralmente é um lead frio. Por exemplo, a gente pegou uma clínica agora lá dos Estados Unidos, fatura $100 mil por mês. Aí ao invés de passar para um close, eu quero já garantir a atacada. Aí, pô, ela tava conversando com o SDR pelo comercial, pensando que era eu, só que quando o SDR liga não tem como não saber, né? Aí, pô, o Robert, que é um dos nossos SDRs, ligou, se apresentou, tirou dúvida, levou para agendamento, levou pra reunião. Aí quando chegou na reunião, como ela nunca teve contato direto comigo, ela tava me chamando de Robert, pô, porque ela já criou conexão com o SDR. Sim. O SDR já gerou valor pra ela, tudo mais, enfim. Aí você manteve o Robert. Aí eu falei, não, aí eu falei, Vinícius. Aí depois ela começou a assistir Robert, falei, Robert mesmo, importante você comprar. mas tá tudo certo. Me chame como quiser. Então, até comercial em si, o comercial que é muito racional, o cara não vende. SDR, closer, diretor comercial, o time comercial inteiro tem que ser emocional. Porque é isso conectar com o cliente. Desde o SDR ali, que é o primeiro contato e é o mais importante, que é o primeiro contato com o líder, você pode ter o melhor closer do mundo. Se o teu SDR gerou uma má experiência pro teu lead, ele não vai avançar. Esqueça. E outro ponto, você pode ter o melhor closer do mundo. Se ele não tiver demanda de reunião para fazer fechamento, o cara não vai performar. Então a base de tudo sempre vai ser SDR. Por isso, por exemplo, meu time de pré-vendas hoje, a gente está com 6 SDRs na operação toda, da assessoria, da educação, do estúdio, por aí vai. Pô, todo mundo foi treinado do zero. É júnior que eu treinei, implementei processo, e é uma galera com sangue no olho. Contratei pelo perfil comportamental, inclusive é algo até bom pra gente comentar depois, sobre o nível de maturidade no Brasil, da galera contratar pelo perfil técnico e demitir pelo comportamental. Na verdade, o ideal deveria ser o contrário, achar um meio termo, mas o meu perfil para comercial é contratar júnior, treinado zero, cultivado de casa. Porque você não tem outra opção, né? Aqui em Salvador não tem outra opção. Aqui em Salvador tem que pegar literalmente você vai pegar do zero. quem se não for o Júnior? Mas eu já tô acostumado, então eu nem trago essa objeção, essa reclamação do mercado de Salvador. Sim. A galera toda presencial, mas o SDR e Closer, principalmente, são perfis que gostam de treinar do zero. Sim. Já tem um processo pronto, já tem o script, já tem treinamento pronto, é só seguir o playbook. Então, SDR é muito importante por isso. Eu contrato do zero, só que eu engajo muito o perfil comportamental. Então, o cara é sangue no olho. Pô, eu tava em Buenos Aires 2 semanas atrás, o meu time de pré-venda dormiu aqui no escritório, pô, os caras são tudo maluco. Tudo jovem, 20, 21, 22 anos, dormindo no escritório porque tinham meta pra bater. Isso é muito bom. Ficaram de madrugada montando base de leads, organizando CRM, depois no outro dia começaram já a abordar, ligar, tocar sino, bater meta. E se eu for puxar um cenário geral, pô, dos 6, vamos lá. O primeiro, tinha acabado de sair do colégio, já botei pra dentro, lá ele. O segundo, vendi a paçoca lá em Salamares. O terceiro, foi o que eu comentei contigo, que trabalhava na pizzaria. Aí no primeiro mês já coloquei ele para entrar em alguns projetos. Me empresta uns 2 desse aí. Não empresto nada. Tem como não. Aí é caro. É caro depois que você profissionaliza. Mas o outro trabalhava em oficina mecânica. A outra trabalhava no Subway do Park Shopping. Sim. Depois de 2 meses do Subway, pediu demissão para trabalhar só como SDR, porque começou a ganhar muito mais do que no emprego CLT. Trabalhando de segunda a sábado, de 12 às 20.
de segunda a sexta até de noite, 21, 22, e sábado era mais cedo. Mas enfim, saio do CLT e eu treinei literalmente do zero. Então esse é o perfil ideal, principalmente trazendo para time comercial. A galera tem que ser muito emocional. Emocional em que sentido? Pô, a parte técnica você treina. É até mais fácil hoje em dia. IA, Tem que ser treinamento, entusiasmado, educação. confiante, O cara tem que ter vontade de crescer e fazer acontecer. Então, pô, qualquer SDR meu hoje que entra em contato com o empresário, ele gera conexão direta com o empresário. Ele busca entender o que o cara precisa e vai gerando solução. Pô, teve um contrato que a gente fechou recente que o meu SDR passou 40 minutos em ligação com o empresário. E você sabe que o empresário gosta de desabafar. Desabafa a vida inteira dele. E aí ele pegou um desses que gosta de desabafar e, pô, foi tratando o lead ali, seguindo todo o processo que a gente tem comercial e levou pro fechamento. Então, comercial inteiro não pode ser racional. Eu nunca dei certo com comercial que é muito racional, que é muito técnico, metódico, não rola. O cara deixa de vender muito, até para quebrar uma objeção, o cara deixa de vender porque não conectou com o cliente. E, pô, é aquela velha frase, pessoas se conectam com pessoas desde que mundo é mundo, pô. Se você for muito técnico, até suas amizades você afasta. Porque geralmente é um cara mais chato, é um cara mais perfeccionista, é um cara que vai colocar muito obstáculo para executar algo, então ele demora de executar. E, por exemplo, o empresário que tem nosso perfil de ser muito executor, a gente executa e vai trocando o pneu do carro andando. Depois melhora. Vários produtos que eu lancei na P3 pô, bora fazer, bota para rodar, valida e depois a gente resolve. Vai melhorando durante o caminho. Tem até produtos novos que a gente está implementando, que é nesse processo. E vai melhorando. Então, por exemplo, hoje finalizando essa parte até da questão racional e emocional, o que você vê hoje? Vamos pegar uns 3 principais, mas as 3 principais características de um empresário que consegue montar ali, estruturar um time de vendas. Principalmente um time de vendas que consegue bater meta. Isso daí eu já tô sendo de empresário meio. Tô falando de um empresário que já tá mais consolidado. Até porque, por exemplo, o que eu percebi de mercado? Isso eu percebi na pele, não é teoria. Hoje a gente tem a P3, a assessoria de tráfego, então a gente gera lead com foco em performance comercial. Então eu tenho várias soluções comerciais. Treinar o time, terceirizar o time de pré-vendas, implementação comercial, CRM, por aí vai. O que eu percebi? Depois de fazer centenas de reuniões com empresários, a maior dor do empresário não é gerar demanda, é a parte de vendas, de converter a demanda que ele já tem em cliente, em faturamento e por aí vai. Eu equiparei lado a lado. Pô, a minha demanda de tráfego, minha demanda de solução comercial. A demanda de solução comercial é bizarramente muito maior. Pô, a gente atende cliente hoje que fatura mais de 1,5 milhão por mês. Eu pergunto, se ele tá com esse problema, esse desafio comercial, como é que ele chegou em 1,5 milhão? Não tem CRM, não tem processo, não tem script. Aí depois que eu gosto desses cases, porque a gente vai implementando cada alavanca dentro da empresa do cara e a gente vai acelerando muito mais fácil. Ajustado é 1 milhão, né? Muito mais fácil. É 1 milhão a mais, é 500 mil a mais. Pô, ajusta o social selling, o cara não tem social selling. Pô, já bota mais 500 mil ali de canal de aquisição. Ajusta CRM, já melhora muito a conversão do comercial dele. Já implementa treinamento e por aí vai. Então, pô, o que você vê hoje como as 3 principais diferenças de um empresário hoje que tem dificuldade ali, desafio de montar time de vendas? Tem fatias diferentes, né? Saindo ali tem o médio e o grande. Geralmente o grande já conseguiu construir uma parte de brand que até o tirador de pedido fatura para a empresa, né? Esse aí do grande é um pouco diferente. Mas o médio, que eu acredito que é o maior volume, que é o cara que ele, na imagem dele, ele é o cara que vende melhor. Então, se for ele vende bem, se não for ele não vende bem, e ele fica procurando aquele vendedor que venda tão bem quanto ele e fica sem achar e fica dizendo que todo mundo não presta. E se ele passar uma semana doente, a empresa não vende nada. Doente, não vende. E eu falo até de autônomo, de advogado, eu conheço advogado de escritório grande, que se o cliente você tá com ele, fecha, se você tá com qualquer outro advogado, não fecha. E aí, a principal dor desse cara e que precisa ser solucionada é ele aprender a treinar. Então é o que você falou, poxa, se eu tenho um mercado escasso de capacidade técnica, eu vou lá, pego os júniors e treino. Só que muitas vezes quando o cara é um advogado, quando o cara é um médico, quando o cara é um profissional liberal, autônomo, ou quando ele é empresário de um segmento que ele aprendeu a fazer, mas não aprendeu a ensinar, aí ele passa mal, porque ele vira escravo comercial. Então ele não aprendeu a treinar pessoas. E eu vejo que essa é a maior dor. Ele não sabe como fazer o seu time de vendas, que ele fica ali contratando, demitindo, fazer esse cara aprender a vender. E vender tão bem quanto ele. E muitas vezes tem um processo do ego da centralização também, tá? Porque isso é sério. Eu tive que tratar isso. Tem um empresário que fala assim, mas é difícil, né? O cara vender que nem eu. Como se isso fosse algo incrível. Isso é algo extremamente danoso. E inconscientemente ele centraliza para ser sempre o herói da jornada. Esse é um problema almático. Mas no geral é isso. Ele não consegue a duplicação. Então na fase 2, eu divido lá
no nosso curso de formação de empreendedores em 5 fases, a empresa. Aí dá 1 para 2 ali, que a 1 é aquela de sobrevivência mesmo, vender a coisa mais importante e tal, tal, tal. Na 2, que a gente inicia o processo de duplicação, é ali que a maioria trava. Porque formar time e duplicar suas capacidades, eu acho que é uma dor Dá trabalho. que dá muito trabalho. Porque tem implementação de rotina, tem seus soft skills ali, tem essa questão do perfil comportamental na seleção, Processo. tem processo, e enfim. E aí o cara trava ali. Então ele fica sempre. É aquele clássico empresário que fica sempre reclamando. Do tipo, pô, nenhuma pessoa presta, não tem ninguém capacitado, ninguém serve, ninguém vende tão bem quanto eu, que o mercado tá uma bosta, ninguém quer trabalhar, essa geração de hoje, essa geração Z e tal. Porque ele não aprendeu a formar. Ele quer o cara pronto. Ele quer o cara pronto e o mercado, principalmente nosso aqui, local, não vai encontrar essas pessoas prontas. Então, ou ele vai pegar um júnior para formar e aprender a formar esse cara, ou ele vai continuar reclamando a vida toda. Engraçado foi a história que você comentou antes da gente começar a gravação A tua RH foi abrir vaga pra closer, Foi. aí você falou pra... Como é que foi? Pra não colocar a Não, nomenclatura de ela me closer. perguntou. É interessante, eu abri a vaga de close, abri de social media, abri de gestor comercial. A de gestor comercial, o RH já veio pessimista. Tipo assim, é difícil achar. Eu falei, tá bom. E do closer, beleza. Aí deu uma semana, nada de chegar, né? Ninguém. Eu falei, pô, não fez nenhuma pré-seleção. Aí perguntei ela, Lucas, a gente tá com muita dificuldade. Teria como eu mudar o nome de closer para vendedor? Porque você disse que queria formato híbrido e tal. E aqui na Bahia ninguém sabe o que é closer. Eu falei, meu Deus. Aí, quando mudou para vendedor, começou a chegar gente. Tum, 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 tum. Ou seja, meu RH teve que explicar para a pessoa o que era o SDR, o que era o closer, o que era a vaga, o que tinha que fazer. Aí vos pergunto, se a vaga era para um closer pleno, qual expectativa você tem que esse cara chegue pleno se ele não sabe nem o que é a nomenclatura? Zero. Aí quando vai para entrevista, eu já sei que não vai rolar, cara. Geralmente é o cara que vende em loja, o cara do varejo, o cara do shopping. Ele fala, pô, eu trabalho numa loja de roupa aqui no shopping, eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Aí você vai botar ele pra fazer call de vendas, tem uma grande distância aí. Agora sim. Agora, ó, eu dei treinamento já no Ah. Grupo Soma, da Animale, Sim. para Animale dentro do Grupo Soma, que são exímios vendedores. Assim, teve redes de varejo que eu passei tanto em company, em treinamento, lojistas que tinham grandes times de venda, mas geralmente esses times de vendas eram bons, tirando o Grupo Soma, que é uma rede internacional, mas nas redes locais, porque o dono era um mega vendedor que começou aos trancos e barrancos implementar rotina de treinamento para o time. E de fato se formam bons vendedores nessa jornada. É simples? Não. É muito maçante, é muito treinamento. Tem que implementar campanha, bonificação, reconhecimento, E outra coisa, tem que gamificação. ter clareza que não é a primeira vez que o cara vai bater meta. Tem que ter isso, uma mentalidade de médio e longo prazo. Enfim, e aí parte do empresário essa maturidade. Não, é bizarro porque, por exemplo, pega a casa de Salvador. Tem closers que eu formei aqui em Salvador para minha operação, mas, tipo assim, não veio do digital, veio do mercado físico. Por exemplo, tem uma closer que já trabalhou muito tempo comigo, que ela veio do Baianão Móveis. Sim. Não sabia nada de processo comercial no formato de reunião de vendas, SDR, a parte técnica. Tive que treinar essa parte técnica do zero. Só que ela tinha uma vantagem, perfil comportamental de vendedor. Sabe aquele sangue no olho, tipo assim, eu só paro quando bater essa meta? Top. Ela tinha esse perfil. Por isso que eu falo, como trato muito pro perfil comportamental e a parte técnica eu acabo treinando. Primeiro mês, pô, bateu 15% da meta. Segundo mês, bateu 30%. Terceiro mês, bateu a super meta. Top. Qual que foi a rampagem dela? Foi porque a gente tem processo. Então, pô, quando você entra, você vai assistir essas aulas aqui, que é o nosso processo comercial, você vai seguir essa linha de estudo, você vai estudar esses scripts, você vai assistir essas reuniões de vendas, você vai fazer esse estudo sobre produto, e aí depois você começa. E naturalmente, em tempo de adaptação, até, por exemplo, coloquei um closer novo para dentro, eu levo mais tempo de desgaste de energia meu mesmo como empresário. Por quê? Todo closer meu, eles gravam as reuniões de vendas. Então, eu analiso cada reunião. E a cada reunião eu vou falando, ó, melhora isso, muda isso, E é muito segue importante você não ter essa vaidade de ir pro tático. E eu acho que esse é o grande diferencial. Quando o empresário ele sai daquela vaidade, não vou fazer isso não é mais para mim. Eu canso de descer pro tático o tempo todo. E aí você tá indo pro tático, você tá fazendo o papel do gestor comercial que tá Sim. treinando a sua equipe operacional. É fenomenal, cara. Eu acredito, inclusive eu vejo empresários de 200 colaboradores que descem pro tático na maestria, senta do lado às vezes da pessoa e fica assim, ó, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. E aí, esse cara que você formou ali em 6 meses, às vezes vai passar 10 anos na sua empresa.
Será que não valeu você sentar do lado do cara? Será que esse dinheiro não voltou? Então, assim, tem que saber o momento da empresa. Não é só o tático, mas isso que você faz é fenomenal. E a outra coisa que você pontuou que eu acho excepcional é, lá nos treinamentos de liderança, quando a gente vai para as empresas, eu divido a ascensão de carreira num tripé. O conhecimento, o comportamento e o resultado. Então, a gente contrata pelo comportamento. Conhecimento a gente vai adquirir na jornada e resultado é inevitável quando você tem esses dois. Só que o grande problema das empresas é quando o cara dá resultado, mas ele ainda não tem conhecimento e o cara vai ser posto num lugar de liderança, aí começa a embananar tudo. Quebra. Quebra, porque ele não tem conhecimento do sistema, ele não sabe mexer no CRM, não sabe criar uma estratégia, ele não tem conhecimento intelectual e vai para as posições. E aí qual é o grande lance? A maioria das empresas que eu vejo. O cara que é minimamente responsável, ele se torna supervisor. Porque ele é pontual, porque ele é o cara que briga pela empresa, mas ele não é o cara que ensina, ele não é o cara que tem um mínimo de estratégia, ele não é o cara que sabe liderar ainda pessoas. Aí você perde um bom operacional para ter um péssimo tático. Né? E puxar esse exemplo aí e trazer para o comércio a mesma coisa. Por exemplo, as imersões que eu faço da Poly Experience, que a gente vai fazer agora. Todo dono de agência me pergunta, pô, Vinícius, contrata um closer ou subo um SDR que gera muito resultado para closer? É skill que a vaga exige. Tem SDR que tem skill de SDR, não tem skill de closer. Tem perfil de CSDR. O cara é muito bom de prospectar, volumar, ligar e agendar. São funções comerciais totalmente diferentes, com perfis diferentes, exigências diferentes. Eu já tive experiência de subir SDR muito bom para closer e o cara cagar na função de closer. Só que eu perdi um SDR muito bom. Porque ninguém quer promovido, ele quer voltar atrás, ele quer fazer um downgrade. O cara quer sempre dali pra cima. É que nem, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é o Evandro Guedes, não sei se você conhece. Não. Mas ele fala, pô, tem uma empresa gigante lá em Alphaville, e ele fala, ao invés de você diminuir o salário de um colaborador, é mais fácil você demitir. Ninguém aceita receber menos do que ele recebe hoje. É verdade. Pô, vamos supor que você tá pagando, sei lá, pro teu SDR, 3 mil por mês. Fala, irmão, a partir de amanhã, você vai receber 2.800. Você acha que ele vai performar? Matou o cara emocionalmente. É melhor tirar da empresa, pô. E isso porque decisões erradas que você, como gestor, acabou tomando. De colocar, por exemplo, um cara que é muito bom numa skill em outra função, que ele não tem experiência ou não tem perfil de exercer aquele tipo de função. E você, às vezes, perde um cara que é muito bom em outra determinada função. Inclusive, o próprio livro do Jim Collins fala sobre isso, sobre colocar as pessoas certas nos lugares certos. É um desafio muito grande, porque quando você fala colocar as pessoas certas nos lugares certos... A teoria é linda, mas... Você está partindo do pressuposto que o líder sabe ler pessoas. Você está partindo do pressuposto que o dono do negócio entende muito de perfil comportamental, entende do que está dentro do cérebro configurado daquela pessoa. E é uma grande mentira. Na correria do dia a dia, mais complexo. Você não consegue ler com essa assertividade. Fazendo isso, trocando pneu com o carro andando? É uma loucura. Então, na prática, é muito lindo no livro, mas na prática, às vezes o que é que eu vejo muito forte também, que é a imaturidade da liderança. A necessidade cega. A necessidade do empresário cega. Como ele precisa muito de um vendedor ali para ontem, porque ele tá cheio de lead, o que ele tá perdendo, na entrevista, o que o cara falar é você. É você. Não é que é essa pessoa, é porque você precisa muito dessa pessoa. Sim. A mesma coisa social media. Você não tem ninguém para gravar seu negócio amanhã, sua rotina. A menina fala, não, eu sei gravar. Ótimo, é você. Então, a necessidade gera uma cegueira na seleção e na gestão por necessidade mesmo. Então, a grande verdade da rotina do empresário é que ele fica cego em quase todos os aspectos, porque a necessidade, inclusive emocional dele, daquele processo de estar ali, meu Deus do céu, não sei nem como vou pagar o boleto, se eu perder esse cara, então piorou. Eu tive um aluno recentemente que ele falou assim, pô Lucas, eu tô com 3 vendedores, ele trabalha com negócio de Detran, despachante, né? Sim. E é empresa boa, fatura bem. E aí tinham 3 vendedores, ele falou, meu top 1 é o cara com o pior comportamento da vida, mas eu jamais vou conseguir tirar ele, se eu tirar eu quebro, é aquele medo e tal. Dependência do colaborador é horrível. Dependência do colaborador. É horrível. E aí você vê que isso são os fatores emocionais. E aí ele vive, a necessidade do empresário vive cegando ele nessa gestão de pessoas. Né? Não, isso daí foi uma discussão recente que eu tive com um colaborador meu, que ele é CS, ele virou CEO, diretor operacional, e ele está no processo de vesting de virar sócio da empresa, ele está há mais de 2 anos, então ele subiu uma escadinha bem legal. Ele falou, pô, Vinho, eu tô com um gestor de tráfego aqui, que ele toca X clientes, ele era júnior, eu treinei aqui na operação, só que, pô, a gente tem que ajustar a remuneração dele cada vez mais para ele não sair da empresa, porque se ele sair, a gente vai ficar desamparado. Aí eu perguntei para ele, vem cá, a gente tem processo? Tem. Para quem? Ó, teu celular falante. Processo para quem? Para quem? Tem processo? Tem. Tem rotina? Tem. Tem playbook? Tem.
E, pô, por que você tá com medo de se perder um colaborador, a gente ficar desamparado? Uhum. Porque a pior coisa que você tem é você ter dependência de colaborador na sua equipe. Total. Se o cara receber uma proposta maior do que a que a gente oferece pra ele hoje, ele vai usar isso de barganha pra poder obrigar a gente a aumentar o salário dele, a conta não fecha. Se a gente tem essa estrutura operacional, pô, se ele sair, você coloca outra. Uhum. Se eu sacudir uma árvore, sai 5, 10, 15 gestores de tráfego, pô. Agora, quando ele entra no meu processo, na minha rotina, no meu playbook, que ele performa do jeito que a gente precisa. Ele segue ali nossa metodologia. Mas, tipo assim, ele, por exemplo, esse cara que tá no processo de sociedade, o Vanderlan, eu vou treinar. O meu desafio agora, já que ele tá no processo de pré-sociedade, é treinar a mentalidade dele como gestor e líder. Para que ele tenha clareza que, tipo, por exemplo, nenhum colaborador monta em cima de você. O cara pode se achar a última bolacha do pacote, o cara pode bater meta todo mês. Uhum. Mas se ele tem uma percepção leve que a empresa depende dele, você tá lascado. Eu tive uma discussão, algumas vezes, na verdade, não foi só uma ao longo desses anos. Eu tenho empresa desde os 19, então vamos botar aí 15 anos de CNPJ misturando entre eles. E algumas vezes aconteceu a discussão do colaborador, ele fala assim pra mim, então você quer dizer que eu sou dispensável? Cara, e essa pergunta é de milhões, porque eu sempre falo assim, ei, eu sou dispensável. Eu, Lucas, sou dispensável. Você também é dispensável, porque se na empresa eu não for dispensável, até meu valuation está comprometido. Se na Vaz, que tudo depender do Lucas, Sim. a empresa não tem valor. Então, eu tenho que criar um negócio em que eu, como dono, seja dispensável, imagine você. Então, a imaturidade do colaborador, ele quer sempre aquela sensação de que ele é a cocada De preta. poder. Mas a imaturidade do líder, muitas vezes, realmente faz olhar para o colaborador e falar assim, rapaz, se esse cara sair, velho, eu tô lascado. E não é. É só uma insegurança da sua cabeça. Ou, como você falou, um processo mal estabelecido que vai gerar essa insegurança. E tem aquela frase, dê poder a um homem e você descobrirá quem ele é. É. Se o cara tem uma percepção de que ele tem poder na tua empresa, você tá lascado. É uma linha tênue, né? Porque ele tem que ter essa sensação de autonomia e poder. É, Só bem que não tênue. pode cegar ele e se tornar uma vaidade. Então, a gente tem que dar muito poder de acordo com a maturidade. Sim. Então, o que é que eu ensino lá, inclusive? Eu falo assim, ó, a liderança, você tem 3 formas. Você pode ser autocrático, você pode ser democrático ou você pode ser liberal. Então, eu tenho aqui uma relação de trabalho com você. Quem vai dizer o tipo de liderança que eu vou exercer é a sua maturidade. Se você for um cara muito sênior, muito maduro, eu vou ser liberal com você. Eu vou lhe entregar aqui, ó, tá aqui meu CRM, Resolva. tá aqui meus produtos, descritivo, playbook, meu irmão, tá na sua mão. Vou olhar para outro lado, não, tá com você. Pronto. Se esse cara for imaturo, se esse cara for totalmente despreparado, eu vou ser autocrático, é o oposto. Meu irmão, você tem que fazer isso, isso e isso. Vai me entregar um relatório meio-dia, vai me entregar outro relatório 18 horas, vai me dizer porque não vendeu, vai dizer tá. Eu sou autocrático. E ainda tem que acompanhar, né? Ainda tem que acompanhar, dar um trabalho da pega. Sai mais caro do que você pagar É. melhor. E aí tem o democrático, que é o meio do caminho disso. Que é tipo assim, o cara ele tem uma capacitação técnica razoável, você vai fazer uma supervisão mais afastada ali, dando autonomia a ele. Então, para cada colaborador, você vai entregar um desses 3, que é o que eu chamo de liderança situacional. Ou seja, eu tenho 5 pessoas. Com uma você vai ser autocrático, com outra você vai ser democrático, com outra você vai ser liberal, com outra você vai ser autocrático de novo. Aí teve uma vez que teve um racha lá na empresa, porque o menino que eu tava sendo autocrático virou. Eu era democrático com uma pessoa que era do setor dele. E com ele eu era autocrático. Ele, você só fala assim comigo. Eu falei, porque você não tem maturidade ainda. Quando você tiver mais maturidade, eu vou falar com você como eu falo com o outro. Mas enquanto você não entender isso, eu vou ter que apertar cada parafusinho seu, o que me dá muito mais trabalho. Eu preferia muito mais entregar nas suas mãos. Mas quando eu entrego nas suas mãos, você não chega no horário, você não vende, você não entrega, você não fala, você não resolve. Então, a liderança situacional que eu acho que o líder tem que aprender realmente é ler em que nível aquela pessoa está no time. Pô, essa pessoa tem que nível de maturidade? Essa pessoa tem que nível de capacidade técnica? Tem que nível de comportamento? Tem que nível de conhecimento? E aí vai moldando a própria liderança. O grande problema é que o líder, ele quer ser do mesmo jeito para todo mundo. Sim. E eu conheço vários que são super liberais. Contrata agência de marketing, Faz lá. faz lá. Aí passa uma semana, tem aquele post estático, aí tá uma bosta. Mas a culpa é sua que não entende de marketing. O empresário ele tem que entender minimamente de cada setor, cara. Tem. Não tem pra onde correr. Não, vou entregar o marketing. Vai tomar pau. Não entrega nada, pô. Eu sempre falo que o marketing é a alma do negócio. Porque sem marketing você não aparece, não atrai cliente. E o comercial é o coração. Eu tive uma cliente um tempo atrás que o gestor tava roubando a verba de tráfego. Tava transferindo Nossa, já vi tudo muito. transfere. Então, tipo assim,
Se ela não sabe o que é o Meta, Eu já vi muito isso daí. não sabe o que é uma BM, aí você fala, pô, Lucas, você quer dizer que uma dentista tem que saber o que é a BM? Tem. Tem. É triste isso de entender, né? Velho, empreender não é um jogo de menino, velho. Não tem como, você tem que entender o que é uma BM, você tem que entender o que é brand, você tem que entender o que é simbologia, Tem que entender o que é ritualística, KPI. semiótica. Aí você fala, que isso? Eu vou ter que fazer uma faculdade de marketing? Não, meu filho, mas minimamente você vai ter que ler alguns livros, Sim. você vai ter que conviver com pessoas de Ou marketing, você vai ter que participar de ambientes que falam de sobre o ambientes tema que falam sobre o tema. para poder sobreviver nesse mercado. Outra coisa legal que é de macete é contrate uma pessoa competente que durante a implementação dessa pessoa ela lhe ensine. É. Por exemplo, se uma pessoa contratar a Vini Pugliese agora, se o empresário for inteligente, ele vai sentar do seu lado assim, você usa esse CRM por quê? Você faz, como que é isso aí que você botou aí? O que é pipeline? E tá. Aí você vai explicando. Ele não vai mais tomar o olé do próximo. Então, o empresário realmente ele tem Mas que para mim é aprender. bom, por exemplo, hoje minha empresa eu coloco muito mais como Ed Service, que é basicamente educação e serviço, do que só serviço. Por quê? Isso, top. Porque para mim educar o meu cliente é muito mais bom, vantajoso. Muito mais vantajoso. Dá muito menos dor de cabeça, eu tenho menos churn e consigo aproveitar muito mais. É Se o o meu certo, cliente, que por exemplo a gente faz assessoria de tráfego, treinamento comercial, ele entende sobre o que é um CRM, como é que funciona e como é que vai mudar o negócio dele, eu consigo até fazer upsells, eu consigo vender novos produtos dentro da minha esteira. Então, desde o comercial até o processo de entrega, é de service, é basicamente educação e serviço o tempo inteiro. Eu educo ele durante a jornada que ele tem junto com a gente e vou entregando serviço. Porque o cara que não tem conhecimento é o que mais me dá dor de cabeça. E a dor de cabeça é por falta do conhecimento. Ó, eu essa semana eu tava contando pra um time novo de marketing que tava entrando lá na empresa. E eu entreguei tudo, cara. Eu entreguei manual de posicionamento, brand book, todos os KVs por produto e tal. E a galera fez assim, ó, você é do marketing? Eu falei, fiquei até na dúvida de responder sim ou não, porque você contrata a pessoa, ela acha que por ela ser especialista da Na área, teoria. ela sabe tudo. Eu lembro que eu aprendi brand sendo processado pela Louis Vuitton, né? Nossa. Tipo assim, eu fiz um curso de brand, fiz assim, vou agora criar a marca. Peguei minhas iniciais, fiz com um design horrível. Ele nem pesquisou INPI nada, passei 1 ano e meio investindo na marca, tinha gasto mais de 120 mil só de produtos da marca, tipo assim, copo, Sim, personalizado, produto tudo. físico. Produto físico. Aí 1 ano e meio depois, recebi uma cartinha de 117 páginas da Louis Nossa. Vuitton, tipo, retire-se, porque na Louis Vuitton são as iniciais que são cadastradas no INPI, o LV. E aí eu fui contratar um brander de verdade, mesmo estudando brand, e aí você começa a perceber o seguinte, cara, você tem que minimamente entender de cada detalhe do seu negócio. Hoje eu sou apaixonado por brand, hoje eu fico criando semiótica lá. O meu designer dá um KV, eu falo assim, não, cara, essa cor não aplica aqui, olha o Pantene. Aí você fala assim, cara, como é que ele sabe disso? De tanto apanhar, eu fui aprendendo. Uma coisa que Na você tem prática. agência que é engraçada, a maioria dos empresários contrata o designer e fala assim, faz aí um card. Meu irmão, faz aí um card para um designer. Você que é É designer que tá me extremamente assistindo, relativo. eu sei que você vai colar comigo agora. Quando o cara fala assim, ó, faz aí um card, dá um frio na barriga do designer, dá uma dor no coração, porque ele sabe que vai dar merda. Vai. Porque ele vai fazer o card, o empresário, não foi nada disso que eu pedi. Não, e não é só vai fazer o card, já faz o card que eu preciso pra hoje. Pra hoje. E não foi isso que eu pedi. Como assim? O que foi que você pediu? Não tem briefing, não tem nada, não tem inspiração, não tem nem KV, não tem manual de marca. Não tem Não referência. tem referência. Hoje, para eu pedir um card, eu entro no Pinterest, eu mando o KV, eu mando o manual, código, tipografia. Nossa, você é o cliente dos sonhos Eu do sou o designer. cliente do sonho. Rapaz, o designer que não performar comigo é porque ele é um animal. É Ele muito não ruim. é muito ruim. Porque eu mando tudo certinho. A mesma coisa a agência de marketing. Chega lá na Vasque hoje, pô, tem um brand book institucional, tem o posicionamento do Lucas Vasque, tem o KV, tem a descrição de marca, tem o que é o Movimento Clube da Trindade, tem quem é o herói da jornada, quem é o inimigo, quem... Se o cara... Agora você sabe o que é engraçado, Vini? Várias pessoas não sabem nem ler esse manual. E que dizem profissionais, né? Aí eu vos pergunto, como é que uma pessoa que trabalha com marketing não sabe ler um manual de posicionamento de marca? Bizarro. Aí volta para aquele desafio nosso regional. Mas aí que eu te falo, a barreira de entrada no digital ela é muito pequena. Se você assistir um conteúdo no YouTube sobre rede social, você é social media. Se você assistir um conteúdo no YouTube, um tutorial de Photoshop e Canva no YouTube, você é designer. Não, você abriu o Canva, fez A duas barreira peças de que alguém entrada- falou assim, ó, é legal, você chega na bio, designer, Mano, ainda bota assim, designer estrategista, me deixa nossa, louco, isso tá ligado? dói meu coração que você não tem ideia. É isso. A barreira de entrada no mercado digital é muito baixa. É, por isso que eu tenho problema quando me confundem com coach, né? É. A pessoa passa 4 dias num curso, eu sou coach. Eu acho que o grande problema realmente é que as pessoas elas não têm excelência como padrão. Eu não tenho problema com título nenhum. Me rotulam com tudo que você imaginar, pastor, coach, não sei o que, qualquer coisa. Foda-se. Eu não ligo pra minha reputação nesse sentido. Eu morri pra mim quando eu encontrei Jesus. Então, Amém. massa. Só que o problema é,
Se essas pessoas se intitulassem buscando a excelência, com humildade, tendo referência, era outro jogo. Mas elas se intitulam com a vaidade e sem a busca da excelência. E eu falo lá na VASC, gente, a excelência é obrigação. Não é luxo, não. A nossa excelência é obrigação. Se você não entregar com excelência, cara, você não nasceu para estar aqui. Só que imagine isso no mercado Salvador, Bahia. Fala assim, ó, grego. se você não entregar com excelência, você não merece estar aqui. Numa terra que muitas vezes, e no Brasil de modo geral, Sim. existe uma crença amaldiçoada que diz assim, salário mínimo, esforço mínimo. Bizarro. Aí eu vos pergunto, é possível uma pessoa dessa prosperar? Não. E ela quer ganhar 10 vezes mais. Como? Se ela nem entrega. Como ela vai sair do salário mínimo se ela entrega o mínimo do mínimo? Então é uma ilógica tão grande que eu fico pensando assim, meu Deus, qual é o futuro da grande massa que pensa dessa forma? Qual é o futuro do jovem que está na periferia ouvindo esse discurso e pensando, não, eu ganho pouco, vou entregar pouco. Bizarro. E nunca cresce. E nunca sai do lugar. Mas isso daí é falta de educação. Educação em ambiente, para você usar como referência. Por exemplo, educação, porque nós como empresários temos que educar o nosso time o tempo inteiro. E não é só parte técnica, é parte de mentalidade. Porque às vezes o teu time não teve referência de mentalidade. Isso. E a culpa não é deles, muitas das vezes, é culpa do ambiente que eles foram criados. E aí a gente tem que não só, eu, por exemplo, hoje na P3, eu não educo só o meu cliente. O tempo inteiro eu educo o meu time. Tanto é que a gente tem um evento na P3 toda semana. A gente chama de P3 Academy. Toda semana, alguém do time traz um conteúdo referência da área dele. Então, por exemplo, o designer vai trazer um conteúdo voltado para a parte de identidade visual, criação de marca, percepção de marca, de valor e tudo mais. Top. O gestor de tráfego vai trazer tendências e estratégias do que está rolando no mercado de mídia paga. O CS na parte de como gerar e melhorar o processo de relacionamento com o cliente. Cada um dentro da sua referência. E eu trago muito mais a parte de mentalidade. Sim. E quais comportamentos eles precisam ter para crescerem cada vez mais dentro da empresa. Rotina Imagina de isso cultura. toda semana durante... De P3 eu tenho 2 anos e meio. Durante 2 anos e meio. E você tem que idade hoje? Você é muito novo, né? Eu tô com carinha de 30. Mas tô com... carinha de 40. Nossa, tô acabado já. Pai de família já. Sem dormir, com o neném. Pois é. Mas tô você com tem que 25. idade? 25, muito novo. Tô com 25. Parabéns. né? Pois é, mas enfim, eu nem puxo muito a ideia da idade, porque ainda tem barreira, aqueles né? empresários da antiga guarda, da velha guarda, que tem... Sabia que eu cheguei numa empresa de 200 colaboradores, o cara viu minha cara e fez assim, não vou receber ele? É. É nesse nível. Eles botam a barreira da idade como se Como a tua fator de idade... competência. como se a tua idade fosse proporcional ao nível de experiência e resultado que você gera. Pô, eu passei 2 anos e meio na antiga agência que eu era sócio, tocando toda a parte de mídia paga do Shopping Paralela, pô. Eles não perguntaram a minha idade, não perguntaram... Aí você vê a visão de empresa. Não perguntaram a minha idade, não perguntaram qual que é a faculdade que eu tenho. Não tenho faculdade de nada, eu tranquei a faculdade de fisioterapia no 2º semestre. Ainda bem. Vendia geladinho quando eu tinha 19 anos. Então, tipo, eles não pegaram referência tradicional. Eles pegaram referência de resultado. Quais são os resultados que essa empresa... Essa é uma tendência mercadológica. Hoje o cara que quer contratar por currículo, esquece, todo mundo pode ter um currículo. Ou mentir no currículo Ou também, né? mentir no currículo e o grande negócio é resultado. O problema é, beleza, a gente teve uma mudança cultural que se contrata por resultado. Isso é fato. Os últimos 10 anos, ninguém quer saber onde você estudou, irmão. Quer saber que resultado você deu no lugar que você passou, o que é que você tem de competência ali. Porém, o próprio líder não tem conhecimento suficiente para o julgamento da competência do colaborador que está sendo selecionado. Então, se ele não entende, vamos dar um exemplo prático, se ele não entende de gestão de tráfego, sabe o que é um CAC minimamente? Ele não vai ter referência. Ele não vai ter referência, ele não vai saber se esse cara deu ou não deu resultado. Então, o líder também precisa ter conhecimento técnico variado de múltiplos setores para garantir que a contratação dele... Aí você entendeu porque que no meu processo comercial, o meu comercial educa o cliente? Isso. Porque na call de venda eu tenho que educar, pô. Para eu subir nível de consciência e vender, eu tenho que educar. Tem que educar. Eu gosto quando o empresário já vem pronto, ele já entende. Aí fica mais fácil e direto a conversa. Você fechar um contrato comigo? Eu tô Aí, sentindo que você tá então, namorando aqui. Mas tem muitos Vocês potenciais. não estão sentindo que ele tá namorando aqui? Ele tá... Mas a venda vai tem sair que um ser, papel tem que ser assinado natural, aqui pô. no P3. Mas você já viu que tem várias frentes de projeto aí que a gente vai tocar. Vai Já lá. tá certo. Vai lá. Inclusive... É predestinado, tipo já- Goni, né? Já tá pronto. Eu já sei que se eu mudar esse parafuso, eu vou botar muito dinheiro no seu bolso. E se eu botar muito dinheiro no seu bolso, vem muito dinheiro pro meu bolso também. Vai bem mesmo. O Isso aí jogo é não esse tenho aí. dúvida. E o legal que eu falo pros empresários é o seguinte: meu jogo o tempo inteiro, qualquer empresa que eu tenho, é ganha-ganha. Quanto mais você ganhar, mais eu ganho junto. Top. E a tua empresa é a mesma coisa. Quanto mais o teu mentorado ou o teu aluno ele ganhar Total. de conhecimento, de aplicabilidade, que vira resultado, mais você ganha. Porque, pô, você me mostrou que você tem centenas de cases documentados.
Total. E se você não tivesse essa base Eu de falo case... para meus alunos, sabe o quê? Você tem que dar resultado, viu, meu irmão? É. Porque você é minha carreira. É. Você é minha carreira. Se eu já sou descredibilizado, se você não der resultado, você tá acabando comigo. E aí eu brinco isso com os alunos, eu falo assim, eu vou dar a vida por você. Agora eu não posso dar mais a vida por você do que você mesmo. Fora isso, se você quiser voar, eu tô ali lado a lado com você. E o jogo sempre é de ganha-ganha. Quanto mais resultado o teu cliente tem, mais você cresce junto. Eu não conheço uma empresa que escalou, que teve muito resultado com um jogo de perde, todo mundo sai perdendo, e um jogo de ganha-perde, de que só um lado ganha e o outro lado perde. Eu não conheço nenhuma empresa que joga esse jogo e não teve muito resultado. Eu tenho um problema sério com contratos, porque todo contrato eu furo o contrato. Às vezes o meu entregável como... Eu não gosto nem de falar isso gravado, porque o cara já espera isso no próximo contrato. Mas às vezes como advisor ali, conselheiro, é de 15 em 15 o cara tem uma reunião comigo. Quando eu vejo, eu fui 4 vezes, 5 vezes no mês. Né? Meti a mão na massa, dei treinamento, mandei alguém implementar um BI, um CRM. Toda hora tem um over-delivery diferente. Um over porque, velho, eu não consigo assinar um contrato com foco em um resultado e não lutar até a morte por esse negócio. A única coisa que faz eu recuar nesse contrato é se eu ver que o dono não quer tanto quanto eu. Aí eu seguro Chega a dar uma brochada. Ok. Mas se o cara tá com sangue no olho, eu esqueço, eu rasgo o contrato, irmão. E talvez isso seja o que faz aquilo que você falou, né? Pô, Lucas, como é que você retém uma comunidade tão ativa? Eu acho que esse é um DNA. Sim. É o servir mesmo com a vontade de transformar vidas. Eu tenho um problema sério com a forma que o Brasil vê o trabalho. O Brasil vê o trabalho como algo sacrificante. A gente vem de um país realmente que veio do escravismo. Então a gente vê o trabalho como algo ruim. A gente culturalmente, né? A grande massa. Isso é um problema. A gente não vê o trabalho como um servir, como um privilégio. Tanto é que todo mundo fica esperando o quê? O final de semana. Como alguém que está contribuindo para a sociedade, como alguém que está transformando a vida do outro. O gari que está limpando a rua, ele não pensa, cara, o cara vai sair daquela porta e vai ver uma rua limpa. Não existe esse nível de percepção sobre o trabalho. E aí o que é que acontece com isso? A grande maioria é tarefeiro, do tipo, ele me pagou para eu tirar essa bola daqui, eu vou botar essa bola aqui. Odeio esse perfil de... E a grande maioria, se ele não me pagou para tirar a bola aqui e botar cá, eu vou deixar ela aqui. Mesmo que, ela, obviamente, essa bola esteja no lugar errado. Okay. Então, a gente realmente precisa, em unidade, como jovens mesmo empreendedores, gravar 100 podcasts desse no dia, espancar de conteúdo, porque o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, acho que muito empreendedor falta trazer à tona essa batida cultural. Por isso que muitas vezes eu gravo conteúdo que o pessoal lá nos comentários pau quebra, porque na verdade eu estou falando apenas o que o cara não tem coragem de falar, mas já está gritando dentro dele. Teve a maior confusão daquele conteúdo que eu fiz do Canalha aí, porque eu falei que era um absurdo um prêmio nacional como Multishow entregar para uma letra tão pobre. Eu não critiquei o Canalha, eu critiquei a letra pobre que o Canalha reproduziu. E isso é muito sério. 80% dos comentários estavam a meu favor, mas as pessoas estavam lá duelando, brigando. Mas no fundo eu estava trazendo uma voz que a maioria pensa e não tem coragem de falar. E por que não tem coragem de falar? Porque o silêncio dos bons. Porque os bons... A gente está num momento cultural do país que os bons ficam com medo de falar, pô. Sim. Com medo de tomar um cancelamento, de serem criticados. Tomar um cancelamento, com medo de ser criticado. Eu sempre falo assim, o óbvio é óbvio. É óbvio que essa letra é ruim. É óbvio que esse tipo de música muitas vezes faz mal para a sociedade. É óbvio que a corrupção gera danos sociais. Mas por que quando alguém grita contra a corrupção? Então, assim, a gente realmente está num paradigma social de que o grito dos maus está ecoando muito forte. E tem poucos bons se levantando para gritar. E isso vai manifestar na vai contaminando cultura, tudo. Vai contaminando. Teu colaborador, teu sócio, seu colaborador tá o dia todo na rede social. Aí ele entra na rede social, tá aquele cara, alô supervisor, mete o atestado. Horrível. E tem 3 milhões de seguidores. É o retrato da sociedade. Salário mínimo, esforço mínimo. Bizarro. Mete o atestado que você merece. Então, assim, a gente tá vendo as pessoas repercutindo esse tipo de coisa. Bacana. Mas vamos lá, pra gente já encaminhar pro final aqui, porque, pô, a gente, se fosse render aí, a gente ia passar a noite toda. E é um conteúdo muito bom de se trazer pra galera. Seguinte, inteligência emocional, quando a gente fala de pessoa física e jurídica, pô, o que você vê que é uma rotina ideal? Porque a gente sabe que a pessoa física tem várias áreas ali do ser humano. E a pessoa jurídica também, o empresário, ele tem várias áreas da empresa dele. Corporativo. Como é que você recomenda hoje, por exemplo, um padrão mesmo, ou um direcionamento pro empresário que tá assistindo a gente agora de
como é que eu concilio pessoa física e jurídica e o que eu posso fazer na pessoa física para gerar mais resultado na pessoa jurídica também. Trazendo na prática de rotina também, dia a dia, de forma prática para Como hábitos, né? Como hábitos também para a galera que terminou de ouvir hoje, assistir hoje, pô, já começa a implementar hoje mesmo, amanhã. Em primeiro lugar é praticar a Trindade, né? Eu criei a Trindade há 9 anos atrás como um ritual matinal diário, onde Sim. o cara acorda, ele se conecta com Deus, ele ora ali, ele tem um debruçar sobre a espiritualidade dele, depois ele treina, depois ele lê, antes de qualquer atividade do dia, porque ele antecipa o estado emocional dele, ele eleva a frequência e isso vai determinar todos os resultados do dia dele, até a forma que ele dorme no final e acorda de novo. Então, se você parar para pensar, 90% de todos os bilionários da Terra acordam cedo. E quando eu falo cedo, é antes das 6 horas da manhã. É um padrão. Então acorda cedo e faz atividades self, para cuidar de si nessa jornada. Então a primeira coisa é isso. Segunda coisa é ele entender que, principalmente o pequeno e o médio, todo o resultado que ele tem é espelho de quem ele é. Então se ele não cuidar dele em primeiro lugar, ele não vai fazer o negócio crescer. Ele não vai ter um resultado exponencial. Se ele não desenvolver intelecto, se ele não buscar novos ambientes, novas pessoas, se ele não tiver hábitos saudáveis, se ele não cuidar do emocional como prioridade na vida dele, que é o maior fator de enriquecimento da Terra. Só para você ter noção, para cada um ponto de coeficiente emocional a mais, o americano ganha $1.300 por ano, para cada um ponto. $1.300 a mais por ano. Mas... Então, a gente começa a ver que são dados estatísticos científicos. Então, se o cara não desenvolve a inteligência emocional, se ele não tem padrões para isso, e quando eu falo inteligência emocional, tudo influencia, tá? Realmente o treinamento emocional, mas o ambiente, as pessoas ao redor, a cultura em que você está, os hábitos que você tem, as palavras que você fala, a postura que você tem, a comunicação que você exerce, tudo isso influencia seu emocional. E aí, se o cara não cuida disso com um olhar focado, intencional nisso, ele não entende por que ele não tem resultado, por que a empresa não dá resultado. Então, esse segundo ponto de que a empresa é 100% espelho dele é o grande diferencial. Só que as pessoas esbarram numa coisa: quando elas vão se desenvolver, elas percebem que crescer dói. E aí, segura a onda. Porque vai enfrentar seus monstros, sua criança interior ferida, vai enfrentar suas Sabia que meu maior vaidades. desafio como mentor do ano passado, até o ano passado no geral, que eu consegui ajustar e resolver, mas era porque os meus mentorados começaram a escalar muito o resultado e depois de um certo ponto começavam a se auto-sabotar com medo do crescimento? Exatamente. Eu achava bizarro, porque eu não tenho esse medo do crescimento. Uhum. Então, tipo assim, gente que tem nosso perfil, por exemplo, a gente é tão arrojado que a gente só vai indo. É. Não tem nem tempo pra pensar no medo do Não crescimento. entende nem por que pessoas se comportam assim. E eu fiquei, caramba, você tem medo de crescer e escalar mais. E aí eu fui entendendo pra eu poder ajustar isso até dentro da metodologia, porque, sendo bem sério, eu era uma pessoa muito racional e depois virei emocional. Então eu sou muito metódico com muita coisa. Uhum. E a minha metodologia é com base em resultado prático. Só que quando eu entendi que o meu mentorado para performar tinha alguns problemas emocionais. eu falei, pô, vou ter que virar psicólogo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Cara, só pra você ter ideia, às vezes a pessoa ela começa a sabotar porque ela não pode ser maior que o pai dela foi. Aí você fala assim, poxa, eu tô ensinando o playbook todo certinho, implementei o sistema todo certinho, por que essa pessoa não performa? Porque ela tem um problema lá com o pai dela. Porque ela não rompeu a criança ferida que ela foi, porque o nível de referência que ela teve de sofrimento lá atrás não permite, ela não aceita algo diferente disso, ou porque ela tem um vício emocional de violência, ou porque ela não se vê próspera, ou ela acha que o rico é corrupto e é uma crença, ou ela acha que se ela tiver dinheiro, ela vai ser uma pessoa suja. Existem infinitas possibilidades pelo qual aquela pessoa não rompe aquela barreira emocional. E você que está fazendo um trabalho brilhante fala assim, meu Deus, como é que eu ensinei a mesma coisa para esse cara, ensinei para esse cara, e esse daqui decolou e o daqui tá travadinho ali, ó, empacado, e você fala assim, meu Deus do céu, por que essa pessoa não rompe? Então, se você não tiver todo esse trabalho emocional, eu sempre falo assim, o empresário que não tem mentor está descumprindo um dos princípios básicos de crescimento. O judaísmo falava isso, o cristianismo fala isso, Napoleão fala isso. Todo livro de desenvolvimento pessoal avisa. Tenha uma multidão de conselheiros, tenha um sábio, ou tenha um mentor, ou tenha uma pessoa que tenha um olhar cirúrgico sobre você de forma profunda para que você continue se desenvolvendo. Aí as pessoas querem fórmulas mágicas, métodos racionais para curar coisas que são emocionais. Não vai funcionar. As pessoas compram e-books racionais, cursos racionais, técnicas de não sei de onde, sem curar processos emocionais. Mas por quê? Porque crescer dói, irmão. Porque futucar ferida, você vai fazer cirurgia sem anestesia? Não faz. Mas tem que fazer cirurgia. É o tempo todo fazendo cirurgia. Eu lembro que eu não conseguia prosperar enquanto eu não resolvi meu pai.
Não tem pra onde correr. Ah, Lucas, mas você já era arrojado? Já. E não prosperava por quê? Porque eu não tinha resolvido meu pai. Então não é só o fato de eu ser corajoso. É o fato de eu aceitar que eu podia ser mais que meu pai. Que O ele era o buraco é herói muito pra mais mim. embaixo. E eu tinha consciência disso? Não tinha consciência disso. Então, a maioria das pessoas, 99%, vive no inconsciente automático. Elas não sabem por que não acontece. Então, se você não tiver intervenção nesse nível, elas vão continuar cegas. E você, como bom cristão, sabe. Nós viemos para curar os cativos e os cegos. Não é o Sim. cego de deficiência visual, não. É o cego de feridas emocionais. É o cego de alma. Porque a cegueira da visão é justamente esse processo de feridas que a pessoa tem lá atrás. E é a pior cegueira que tem. Com o cego à beira do caminho, por que Jesus pediu para ele falar 3 vezes? Fingiu que não estava ouvindo. Se a mulher do fluxo de sangue ele sentiu na hora só de tocar na roupa dele, por que o cego gritou, e ele não atendeu? Porque tinha uma ferida emocional que precisava ser curada naquele cego, para que depois a cegueira Antes da cegueira dele- visual. Exatamente. Doideira. Pois é, fiquem com essa pedrada aí, viu? Irmão, bom demais. Pra gente finalizar aqui, tem um bate-bola muito legal que eu gosto de fazer. Que você vai se amarrar também, tá? Ó, seguinte, vai ser um jogo de perguntas e respostas práticas, direto ao ponto, na lata, sem pensar muito. Primeira coisa que vier na tua cabeça. Se cancelar, cancelou. Se cancelar, cancelou. Não vai ter corte, não. Pode manter, viu, editor? Se falar besteira, Aberto ao vivo. pode deixar rolando. Vamos lá. Qual foi o momento mais desafiador da sua vida esse ano até então? 2026. Carnaval. Carnaval? Carnaval parou tudo pra mim, horrível. Tenho sérios problemas com nossa cultura que para pro carnaval. Foi um mês desafiador e também teve troca de time nessa jornada. Fevereiro foi o pior momento deste ano. Sim. Se você fosse dar 3 conselhos para alguém que tá começando agora no digital e principalmente o cara já é empresário e o cara tá transicionando a empresa dele pro digital, quais são os 3 principais conselhos que você daria? Eu acho que tem um que supre todos os 3, que é: você é o influenciador da sua marca. Esse é bom. Enquanto o empresário não virar a chave de que ele tem que pensar como um criador de conteúdo, mesmo que na posição de founder, expert, o que quer que seja, não tem agência que faça milagre. Então a prioridade é ele girar a chave que ele é o marqueteiro. Ele é o rosto da empresa dele. Ele é o rosto da empresa e ele precisa aprender a gravar conteúdo, ele precisa aprender a linguagem do digital, ele precisa entender o que é aquela plataforma ali. Ele precisa destravar a timidez, Destravar, o medo do julgamento. timidez, medo do julgamento, aí volta pro emocional. A agência veio, botou a câmera, gravou e não funcionou. Não funcionou porque você tem problemas emocionais com exposição, medo de rejeição. Então o cara tem que se curar para estar disposto a passar pelo ridículo, estar disposto a ser cancelado. Uma dica que eu sempre dou pro cara que tem medo do digital: morra para você. Se você morrer para você em prol do servir do outro, você liga o botão do acelerador. Se você estiver gravando conteúdo pela sua satisfação, pela sua aceitação, você tá lascado. Se você gravar conteúdo para mudar a vida de alguém, não importa o que pensem de você, aí seu jogo vira. Esse é o padrão mesmo. Boa. Qual foi a última coisa que você aprendeu recentemente? Uma parada nova que você aprendeu? Pô, essa é boa, hein? Uma parada nova que eu aprendi. Tem uma muito legal. É mais caro pagar barato. Sim. Essa eu aprendi tem um tempo e é uma sacada Aí muito você forte. fala: pô, Lucas, depois de tanta estrada você aprendeu. Não é que aprendeu, eu tinha uma consciênciazinha, mas a hora que a chave gira lá dentro foi esse ano. Esse ano eu aprendi isso aí. É mais caro pagar barato. Isso daí eu trago essa visão pros mentorados, mas tipo assim, é uma sacada que eu tive do final do ano passado pra cá. Quando eu calculei o tempo que eu gastava ensinando um júnior, falei: opa, é mais caro pagar barato. Foda. Complete a frase. O mundo precisa de... Caráter. O mundo precisa de caráter, cara. Eu acho que o mundo realmente precisa, principalmente no Brasil, o mundo pra mim também tem uma referência muito do Brasil, precisa ser sólido em princípios e valores. Agora, legal esse ponto que você trouxe. Eu tô lendo um livro agora que não sei se você já leu. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Stephen Eficazes. Covey. Tô lendo ele agora. Tô Muito na bom. página 100 e poucos. Sensacional. E o início do livro não é falando sobre hábitos. O início do livro é falando sobre a ética do caráter e a ética da personalidade. É isso aí. E ele falou, se você quer se tornar uma pessoa de alta performance, uma pessoa de grandes resultados, de alto rendimento, Tem a base. você precisa ter uma base.
a base, por exemplo, puxando para a ética do caráter, são os princípios são imutáveis desde que o mundo, ele é mundo. E se você não tiver esses princípios, você não prospera. E ele foi trazendo o princípio do servir, o princípio aí foi trazendo os valores, honestidade, enfim. Total. Ele foi trazendo todos os princípios e os valores que você precisa ter como pessoa de forma intrínseca, porque e aí casa muito com o que a gente falou no podcast inteiro, porque os teus resultados, eles vêm de dentro para fora. Total. E não de fora para dentro. Só que no imediatismo as pessoas perdem isso. E aí o Stephen Covey é livro de cabeceira da Prudential, da Remax. E é uma bíblia, é gigante. É uma bíblia. E o Stephen Covey se torna uma sumidade lutando por isso. Não sei se você já chegou nessa parte, que ele fala do centro de vida. E se o centro de vida for a família, ou for a igreja, ou for o filho, você tá lascado em qualquer um. Se for o dinheiro, se for o trabalho. Aí a pessoa pergunta, então meu centro de vida vai ser o quê? Seus princípios e seus valores, sua ética e seu caráter. É muito forte isso. Achei foda. O que você diria pro Lucas de 10 anos atrás? Não olhe pro lado. Olhei demais pro lado. Grama do vizinho? Não. Negócios múltiplos. Ah, sim. Eu já sabia que era isso e fiquei... Isso me quebrou muito também. Se você tivesse um superpoder, o que você resolveria no mundo? O servir. Se tivesse um superpoder, pudesse apertar o botão e fazer todas as pessoas do mundo terem dentro do seu coração que servir o outro é mais satisfatório do que servir a si mesmo, eu apertaria esse botão. Mas qual que foi o dia mais triste da sua vida? Acho que é a morte do meu pai. Foi o que mais impactou. Foi. Apesar de eu não ter chorado no dia, porque eu já tinha sentido esse luto, foi um dia muito pesado. Ele era o meu herói. E qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Tirando o pedido de casamento. Aquele foi emocionante. Tirando o pedido que você pedido de namoro, esquece isso, noiva. Que é muito clichê. Rapaz, eu não tenho um dia específico que eu lembre. Pode trazer Mas o mais recente foi o êxito do Clube da Trindade, sabe? O último evento? É, o último. Eu achei foda, acompanhei ele. É porque eu sempre vou de vitória em vitória, sabe? Eu sempre tenho uma memória mais recente do dia mais feliz. Porque eu tô sempre olhando o próximo nível e nisso aí eu comemoro esse êxito e às vezes eu tô errando muito nisso, que eu já tô na ansiedade do próximo êxito. E qual o próximo, né? Do próximo êxito. E aí eu nem comemoro o suficiente o último, é um erro que eu ainda cometo. Mas foi muito feliz ver aquelas 300 pessoas ali vivendo aqui. Pior que eu também tenho esse perfil, eu não comemoro muito o último êxito. E sempre estou focando no próximo. Por exemplo, as pessoas perguntou, pô, o que a gente vai planejar para junho? E a partir da empresa. Aí eu falei, pô, tô focado agora na Apollo Experience, vai ser em maio, vai ser mês que vem. Top. De junho eu vou pensar depois. E quando dá muito bom a Apollo Experience, eu falo, caramba, deu muito bom. O próximo. Tipo assim, eu não comemoro do jeito que eu poderia e deveria comemorar, mas eu já tô focado no próximo. Tá, e agora em junho, o que vai ter em junho? É uma característica do visionário. Lá na minha tese de liderança são 12 perfis. Esse perfil do visionário, que é muito forte, é um perfil comportamental, ele tem sérios problemas, né? Porque ele desrespeita o processo, ele não tem paciência com o time, ele tá sempre no próximo nível, não comemora o suficiente, às vezes parece um cara ingrato, às vezes fica ansioso, mas é normal do processo. E que bom que existem essas pessoas, né? Tem que ter a questão que você falou da complementariedade. Isso. Tá. Todo visionário precisa de um arquiteto. Basicamente. E pra gente fechar com chave de ouro, pô, se você fosse deixar um recado pros empresários que estão assistindo e ouvindo a gente agora, olhando pra aquela câmera, qual que é o recado que você daria? Não desistam. Não desista. Quem mais chuta é quem mais faz gol. Saiba que cada fracasso seu, você tá um pontapé mais perto de um grande êxito. E a maioria dos empresários que estão contando histórias tristes agora é apenas pelo fato de que eles desistiram. Turma, e assim foi o Lucas Vaz, que esse episódio fenomenal, pô, nível de entrega altíssimo, espero que você tenha gostado. E pra gente fechar com chave de ouro também, se você gostou realmente desse conteúdo, valeu a pena, curte aqui embaixo, se inscreve, comenta, vê aí o que tem de link na descrição. Enfim, já deixa teu engajamento. Lucas, pra galera que quer te achar nas redes sociais, por onde? VAZK, Lucas Vazque, tudo é Bota Vazque. VAZK, já aparece tudo. O Vazque aparece todos os perfis. Todos os perfis. Já dominou o Instagram todo. Fiz de propósito. Genial, sacada de marketing. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Pô, já se inscreve aí se você não for inscrito. E é isso, vamos pra cima. Fiquem com Deus, que o topo é nosso. Valeu, Lindão. Tamo junto. Sacada de marketing, o topo é nosso, tá vendo?